Deus abençoe vocês. Hoje como é que chama a moça que canta? A Carmen não pôde vir, que é ela que canta, e a pastora precisou ir levar a Débora lá no médico. Então hoje eu falei, deixa que eu faço tudo. A pastora falou, mas e o louvor? Eu falei, deixa comigo. Eu direto a palavra. Não tem esse negócio não, gente. Na palavra, e a gente vai estudando a Bíblia, e domingo vocês cantam, domingo vocês fazem louvor. Então hoje você vai aprender aqui um trecho da Bíblia Sagrada. A gente vai ter nosso momento de oração. O pessoal já se veio aqui. Você que vai nos assistir pelo YouTube, eu espero que você também aprenda bastante. O nosso objetivo é ensinar, e aprendendo que a gente consegue dar a volta por cima. Cuidado com esse pedestal aí, que se ela puxar, sai fora do foco. Se ela puxar o bucho, você dá nem o mãe. A criança é esperta, né, filho? Você tem uma boa olhadinha, eles têm uma rodinha no teto. Vamos fazer uma oração antes? Curva a cabeça, fecha os olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, que nós estamos nesta noite, nesta quinta-feira, estamos aqui para ouvir e aprender a Tua Palavra, e pedimos, Espírito Santo, nós não viemos apenas frequentar a igreja ou passear ou visitar, mas viemos à Sua casa para ouvir a Sua Palavra, e que esta Palavra ela tem o mesmo peso que teve para a mulher do fluxo de sangue, porque a mulher que estava doente há 12 anos, ela disse, se eu tão somente eu conseguir tocar nas suas vestimentas, eu ficarei curada. Ela ouviu a Tua Palavra e ela tomou uma decisão na vida, e aquela mulher naquele dia ficou curada completamente da sua hemorragia. Que esta noite, após a oração, a gente venha ter a nossa determinada oração, nós venhamos ter aqui a nossa comunhão, e o Senhor Deus possa operar poderosamente na vida de cada um de nós, segundo aquilo que nós temos necessidade em Cristo Jesus. Espírito Santo, fale com nós por meio da Tua Palavra, nos ensina, nos orienta. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías. Eu ia falar Ezequiel, mas é Isaías. Isaías, se não trouxe a Bíblia, é só acompanhar ali. Pode pegar a CF. A CF é a Almeida Corrigida Fiel. São abreviações de correção da Bíblia. Isaías 38. Eu vou ler alguns 3 ou 4 versículos e eu vou te dar algumas explicações. Talvez você já ouviu essa mensagem de várias formas, mas hoje você vai ver essa mensagem por um outro ângulo, do verso 1 ao verso 3 só. Depois eu vou ler só mais um versículo. 38. Isaías 38. Isaías capítulo 38, versículo 1. Então diz assim: naqueles dias ou naquela época, Ezequias ficou doente com uma enfermidade mortal. A Bíblia não entra em especificação do tipo da doença, mas dá para a gente saber que é 2 tipos de doença que matavam assim rapidamente: um câncer daqueles graves, ou a hanseníase, que hoje tem cura, que é a lepra, a antiga lepra. Só que a lepra não matava do dia para a noite. Tinha gente que levava 5 anos para morrer de lepra, tinha gente que levava anos para morrer leproso. Só que o câncer dos bravos, a pessoa morria rapidinho. Quando descobriu o câncer, rapidinho a pessoa estava morta. Então provavelmente a doença de Ezequias
foi descoberta. Em poucos dias, Deus mandou o profeta lá falar: ó, você vai morrer essa noite. Provavelmente, pelo tipo de notícia que Deus deu a Ezequias, era um câncer e dos braços. Nós não sabemos onde estava instalada a doença, mas isso não importa para a gente. Importa que ele foi morrer. Ele fez muitas coisas boas, mas ele não estava doente, a Deus dará. Ele não estava doente por estar. Foi um acaso, foi um mero acaso. Ele estava doente porque ele havia pecado contra Deus. Tanto que Isaías vai falar para ele nesse versículo, vai falar assim: ó, arruma a tua casa, ou seja, conserta o seu erro. Arrumar a tua casa significa conserta o teu erro. Lá atrás, um pouco mais para trás, ele teve um pecado muito grave. Ele cometeu um pecado muito grave. Ele não se arrependeu, ele não se consertou e ele continuou caminhando, levando a coisa, empurrando com a barriga. Até acho que eu falei para alguém lá fora, não sei para quem que eu falei. Eu não gosto de comentar essas coisas que saem na televisão, mas a Bíblia do Brasil falou uma coisa lá com de Sangalo, eu não concordei. Primeiro que a Bíblia do Brasil não tinha que estar pulando carnaval, né? Uma pessoa que pula carnaval também pode beber pinga, também pode ir para um motel, também pode fazer um monte de coisa, ela é pastora. Mas não sou eu que vou julgar. Aí a outra lá que mundana, certo os orixás dela, quis botar o bico no meio, o caminhão que ela andou 20 metros, estourou o negócio lá, ficou de pé. Aí ela falou que Deus é com ela, aquela coisa toda, mas jamais ela falaria, isso é castigo, jamais ela falaria um negócio desse. Mas não vem ao caso, a questão não vem ao caso. Que vai acontecer o arrebatamento entre 5 e 10 anos, vai acontecer. Isso é óbvio. Mas fim do mundo não é o fim do mundo. O fim do mundo não vai acontecer entre 5 e 10 anos. Aí vai levantar o falso profeta, vai ter 1000 anos de turbulência, tal. São outras histórias, não vem ao caso. Eu só estou falando assim que para o sujo falar do mal lavado, não dá certo. Então a Bíblia ali em cima, cantando música de carnaval, o povo pular, fumando maconha, fazendo sexo, e ela queria dar uma lição de moral na outra, eu acho que não ficou muito legal. É igual você está traindo o teu marido e querer dar uma lição de moral na sua amiga que está traindo o marido dela. Não dá muito certo. Mas não é a gente que faz esse julgamento. Então Ezequias, naqueles dias ou naquela época, ficou doente de uma enfermidade mortal. Por quê? Consequência de um pecado que ele não se consertou. Eu sei de muita gente que comete vários delitos, vários pecados. Às vezes a pessoa ela denomina pecadinho ou mentirinha, e Deus entende, Deus sabe do teu coração. Eu até concordo que Deus conhece o teu coração, mas Deus não pode mudar a palavra dele porque conhece você, nem porque ele conhece. Deus tem que fazer valer a palavra dele. Se ele não fizer valer a palavra dele, então nós não precisamos servir ele. Se ele poupar você e deixar você ficar no pecado, por que eu vou ficar então abrindo um monte de coisa, que é coisas da carne, para servir a Deus? Se ele está te poupando, você não é melhor que eu, nem é melhor que você. Nós somos todos iguais perante a Deus. Então, tem muita gente que está levando o evangelho empurrando com a barriga, cometendo pecadinhos. O que vai acontecer? Chegará uma hora que você vai ter consequência. Se já não está tendo, vai ter. Porque a Bíblia diz: tudo que você semeia, você olha, agora, amanhã, ou daqui a um ano, daqui a 10 anos, vai ter consequência.
Aí, ele diz assim: veio aí o profeta Isaías, naquele momento, de doença, filho de Amós, ele disse: assim diz o Senhor, uma palavra firme, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Por quê? E não? Então a gente vai ver, Deus se engana? Não. Deus volta atrás? Não. Deus se arrepende? Não. Então ele ia morrer. Já não tinha mais jeito. Era só preparar a cova e esperar chegar a hora da morte. Não tinha o que fazer, não tinha mais. É só ficar quietinho e esperar a morte chegar. Não tinha o que fazer. Segundo, então, aqui que eu acho espetacular. Então, então virou Ezequias o seu rosto para a parede. Não quer dizer que ele virou para a parede em si. A palavra virar para a parede significa que ele se isolou de todas as pessoas que se encontravam, talvez, naquele ambiente. Ele era rei, deveria ter muita gente lá. Ele se isolou 100%, ficou sozinho. Aí ele cumpriu aquela palavra: quando entrares no teu quarto para orar, fecha a porta. Aqui não está falando de quarto nem de porta, mas está falando que ele foi falar com Deus e ele foi sozinho. Ele foi conversar com Deus e ele não foi choramingar para Deus que ele precisava viver, porque ele tinha planos. Ele foi confessar os seus erros para Deus, ele foi clamar e querer se acertar com Deus. Foi esse o propósito. 3. Disse, aqui começa a oração dele: Senhor, peço-te que lembre agora de que andei diante de ti em verdade. Ele está dizendo assim que ele cometeu mais coisa certa do que errada. Não adianta você falar para mim assim: o fulano lá comete pecado. Você está jogando pedra no telhado de pessoas, sendo que o teu é de vidro também. Você não pode jogar pedra no telhado de alguém que é de vidro, porque o seu também é de vidro. Você também peca. Eu peco, ele peca. Por que a gente participa da Santa Ceia? Toda Santa Ceia é a mesma coisa. Senhor, me perdoa, porque se eu cometi um pecado no mês passado, aí esse mês, todo mês é a mesma coisa. Mas a gente erra. Tem hora que a gente perde a estribeira, tem hora que dá vontade de torcer o pescoço de uma pessoa. Não tem, né? No seu serviço não é assim? Aquela pessoa que te persegue, vai com Deus, vai com Jesus, filho, vai. Sabe, tem hora que é desse jeito. Então a gente peca. Às vezes a gente não fala, mas pensa. Tomara que ele atravesse a linha e ele não perceba, ele esteja vindo. Ele, coitado, era tão bom, gente. É meu amigo, né? Mas a gente é ser humano. Não adianta você falar para mim que não comete pecado. Eu não estou dizendo que você não faz isso. Eu estou dizendo que você faz também. Estou dizendo que você comete outros tipos de pecado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Então o marido quer namorar, tá? Não tinha nada a ver, tá? Mas eu vou falar isso aqui. O marido quer namorar. Aí ele chega lá e cutuca a mulher lá no ombro lá, tá bem? Ela fala: eu estou com dor de cabeça. Ela não quer nada. É que ela não está afim de namorar. Tudo bem, o direito dela. Eu concordo com o direito dela. Mas ela precisou mentir para se livrar desse problema. Ela pecou porque ela mentiu. A Bíblia diz: quem mente é filho de quem? Do pai da mentira. E às vezes você mente sem
intenção de prejudicar uma pessoa. Às vezes você conta uma mentira sem intenção de prejudicar uma pessoa. E tem outros tipos de mentira. Então ele diz: Senhor, peço, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Sabe o que acontece quando a gente vai fazer oração de arrependimento? Não é desse jeito. A gente erra, a gente vem para a igreja: nossa, Senhor, poxa, eu errei, me perdoa, eu vou me consertar, e tal. Sai na rua, amanhã a gente está fazendo a mesma coisa que fez hoje. Sabe por quê? Porque a gente não presta, não vale nada, a gente é cara de pau e acha que Deus é bobo. Você sabe por que a nossa vida não melhora, não expande, e nós não recebemos mais de Deus? Por falta de transparência. A pessoa fala assim: olha, não, eu quero mudar. A igreja não muda ninguém. A igreja não muda ninguém. Pastor, religião, a porcaria não muda ninguém. Mas se você vem à igreja com o intuito de ouvir a palavra de Deus e falar assim: não, eu quero mudar, Senhor, me ajuda, eu quero mudar, e você se esforça, Deus vê que você está se esforçando para mudar, você está sendo sincero. Deus, ele vai ter o prazer de te abraçar e de te ajudar a vencer aquelas dificuldades. Mas não, é igual o cara que fuma maconha. O cara fala assim, ele vai, por exemplo, na clínica, ele fala assim: não, eu quero fazer terapia para parar de fumar maconha. Você quer parar de fumar maconha? Na verdade não. Na verdade eu gosto. Mas esses dias eu fiz isso, eu abri a porta e falei: ó, some daqui, não vou nem cobrar a concessão, some da minha frente. Você faz a coitada da tua mãe pagar uma sessão de terapia, você não quer sair da maconha, a coitada da tua mãe lá e passa, e para pagar a terapia com sem vergonha, que não quer sair da maconha, vai embora, eu não vou te atender não. Ficou xingando eu, aí liguei para ele e falei, eu não vou atender. O cara pode ficar 10 anos em terapia, pode tomar remédio e nunca vai sair da maconha. Por quê? Porque ele não está sendo sincero. Ele não é sincero. Quando você é sincero na sua oração, você fala: Deus, eu quero, me ajuda. Ah, Deus te ajuda. Deus vem e te ajuda. Aí o que Deus fez? Quando viu aquela sinceridade, quando você comete um erro, seja ele qual for, você não precisa contar para mim, mas seja o erro qual for, você ora e se arrepende e pede perdão a Deus e fala: Deus, eu não vou fazer mais isso. Aí Deus fala assim: ó, eu vou te ajudar, porque você é esforçado. Errar é humano, mas não permanecer no erro é servo de Deus. Permanecer no erro é burrice. Aí quando você é sincero, Deus te ajuda. Nesse caso aqui, a Bíblia diz que quando ele chorou muitíssimo, Deus viu a sinceridade daquele homem. Deus falou para Isaías: Isaías, volta para a casa dele. Isaías falou: não, acabei de sair. Deus falou: pode voltar para a casa dele. E fala o que para ele? Fala que ele não vai morrer mais não. Mas Senhor, Isaías, você é só um intermediário, não me pergunte. Fala que ele não vai morrer, fala que eu estou dando para ele de presente mais 15 anos de vida. Gente, eu não sei se você sabe o que é isso, mas pensou você chegar no dia da sua morte e Deus falar que você tem mais 15 anos de vida? Eu acho que não tem dinheiro nesse mundo que compra. O Steve Jobs, no último dia da vida dele, ele falou que tinha dinheiro para comprar o que fosse, qualquer hospital do mundo, mas não tinha dinheiro para comprar saúde. Ele conta no livro dele. O negócio da Apple, o cara da Apple lá, é Steve Jobs, né? Ele tinha dinheiro para comprar o que quisesse, mas ele não tinha dinheiro para comprar saúde e morreu cedo. Não adianta. Aí
quando Isaías chegou, Isaías falou assim: olha, eu não sei o que você fez, mas Deus mandou te dar um recado. O que Deus mandou falar? Deus falou que está te dando mais 15 anos de vida. Eu não sei porquê, mas Deus mandou. Mas Deus se arrependeu? Não. Você moveu o coração do Pai ao ponto de Deus te dar uma segunda chance, que basicamente Ele não dá para ninguém. O que eu fiz? Você foi sincero, se esforçou, você não se entregou, você não entregou seus pontos facilmente, você reconheceu que é pecador, reconheceu isso, reconheceu aquilo e se prontificou para se tornar uma pessoa melhor. Deus disse que você merece mais 15 anos de vida, e aquele homem ficou hiper feliz. Bom, até aí tudo bem, é uma coisa que a gente não é tão novidade para nós, mas vale lembrar que quando a gente erra, a nossa oração não toma esse rumo. A nossa oração, muitas vezes, quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, é uma oração mais correntinha, né? Deus, obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Tem pessoas que quando recebem milagre até saem da igreja. A gente conhece pessoas que já receberam milagres maiores e saem da igreja. Depois a gente vê a pessoa: fulano, eu já recebi um milagre. Bom, até a água bater na canela, porque a chuva vem para todos. Só que o Ezequias, ele cometeu um erro depois que ele recebeu o milagre. Um erro que muitos de nós cometemos. Muitos de nós. Eu espero que você aprenda essa noite para você não cometer esse erro aqui, porque esse erro pode tomar um milagre da sua mão. Vocês já devem ter ouvido, já eu acredito, que milagre não confessado, ele acaba sendo cancelado. Se eu recebi de Deus um milagre, constatei, eu preciso testificar, contar, para que esse milagre não seja anulado. E se eu não contar, esse milagre será anulado pelo próprio Deus. No capítulo 39, no verso 2, fala da festa que Ezequias promove pelo fato de ter recebido 15 anos de vida. Mas ele não vive os 15 anos, ele perde os 15 anos de vida. Se você for ler a história, você vai ver que ele morreu antes dos 15 anos de vida, porque ele faz besteira. Ele ficou tão feliz, e empolgante com aquele milagre, que ele esqueceu de dar glória a Deus. Versículo 2: E Ezequias se alegrou com eles. Com quem? Com os reis, com os homens do dinheiro. Ele lhes mostrou a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os ungüentos e toda a casa de armas, e tudo quanto se achava nos tesouros. Coisa nenhuma houve em sua casa, nem no seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. O que Ezequias fez depois do milagre? Uma absurda festa, aonde ele chamasse todos os reis e príncipes e trouxesse para dentro da casa dele e falasse assim: vocês pensaram que eu ia morrer, cambada, mas aqui estou vivo, recebi 15 anos. Eu quero que vocês vejam a minha casa, está estocada de arma, de comida, vem ver. Mostrou para os reis, mostrou para todo mundo. E Deus ficou triste com aquela atitude, porque ele tomou a glória de Deus, ele roubou a glória de Deus. Sabe o que aconteceu com os caras que entrou na casa dele? Observou as entradas, observou tudo, e durante a madrugada atacaram a casa de Ezequias e roubaram todo o armamento dele e conquistaram a cidade dele e fizeram deles todos escravos, com a permissão de Deus. Inclusive ele acabou levando a pior nessa situação. Ô bispo, Deus curou o cara, deu 15 anos de vida, mas o cara se lasca? Não,
Foi o caminho que Ele escolheu. Você escolhe caminhos. Então aqui nós temos um caminho, outro caminho, outro caminho. É você que decide o caminho que você quer. Deus não sobe, mas é você que decide o caminho. Eu estava conversando com uma médica que hoje, há 30 anos atrás, as meninas levavam para entrar na puberdade entre 13 e 14 anos. Era a média de 30 anos atrás. Hoje, as meninas entram na puberdade, tem meninas com 7 anos entrando na puberdade, mas a média é 9, 10, muito cedo. O que acontece com a criança que entra muito cedo na puberdade? Ela não cresce, porque quando entra na puberdade calcifica os ossos. Aí conversando com essa médica falou assim: então, tem um remédio, tem uma vacina que você dá, você impede da criança entrar na puberdade e ela cresce bastante. Ela falou: mas Moraes, eu não aconselho. Falei: por quê? Ela falou: por causa do efeito colateral. Ela falou: quando essa menina crescer e virar adulta, ela vai ter dificuldade para engravidar, ela vai ter problema no útero. Os médicos não contam isso para os pais. Ela falou: porque é uma carga de hormônio contrário ao hormônio feminino. É um hormônio masculino que é aplicado, que neutraliza o feminino. E quando essa menina só vai saber quando ela tiver em média 30 anos de idade. Ou seja, são os efeitos colaterais. Ela falou: será que vale a pena, por causa de 5, 10 centímetros, você fazer com que o seu filho sofra efeitos colaterais? Então, aqui os efeitos colaterais de você não dar glória a Deus, recebeu de Deus, recebi. Não minta, não invente, não aumente, só conte. Deus fez isso na minha vida, pronto, acabou, amém. Isso é glória a Deus. A Bíblia diz que Herodes morreu comido por bicho, mas não é bicho, leão, lobo, não, e gato. Morreu comido por bicho de dentro para fora, porque ele não levantou as mãos para os céus e não deu glória a Deus. Você sabe como é que é fácil fazer isso? Você compra um carro, consegui meu carro, quer ir no meu carro, vou andar no meu carro, porque eu trabalho, faço hora extra, ganhei, porque eu estudei. Ladrão, você está roubando a glória de Deus. Foi Deus que permitiu. Deus, obrigado. O Senhor Deus me deu, me agraciou. É você que está pagando, mas Deus está te permitindo você ganhar para pagar. É você que compra, é você que paga, mas Deus permite você fazer. Deus permite você ter a casa, ter o carro, ter roupa, mas é Deus que permite você trabalhar. Permite você ter saúde para conquistar os bens dessa vida. Porque o dia que você se for na vida, você vai para o pó. E no pó, você veio do pó, volta para o pó e você não leva absolutamente nada. Como é que você chama? Como? Não, eu. Mateus. Você sabe que você não leva nada? Sabe? É bom, então você vai deixar para carteira aqui hoje, Mateus. Você não vai levar nada, né? Eu pego no pé de quem vem aqui primeira vez, viu, Mateus? Fica tranquilo. Mas eu vou segurar sua carteira, viu? Você não vai levar nada, Mateus. Já assusta o menino, já. Assusta e fala: não é essa igreja, não. Então eu queria falar um pouco sobre isso para vocês, porque nós precisamos aprender a fazer a oração de Ezequias. Não importa o pecado que a gente tenha cometido, Deus, Ele nos chamou como a gente está. Ele não escolheu homens e mulheres santos, Ele escolheu pessoas pecadoras, mas pessoas que têm um coração semelhante ao dele.
e chega diante dele e fala: Deus, eu pequei, mas eu estou disposto a consertar minha vida, eu estou disposto a colocar minha vida no altar de Deus e ser bênção nas tuas mãos. Porque aí Isaías 1,19 fala o que? Isaías 1,19, só para a gente orar só. 1,19 fala o quê? Se você quiser, primeiro passo, eu preciso querer. Se quiseres e obedeceres, então eu tenho que querer a obedecer. Eu tenho que querer obedecer. O bispo não, tem que obedecer bispo, porque cada igreja fala uma coisa aí. Eu não sei se é sapo que eles tiram. Tem um casal que se intitula pregador. Eles ficam na internet, eu não sei, vende ovo de galinha, vende de tudo, já viu já? Vende de tudo. É o trismo, o quadrismo, fica pedindo dinheiro. Mas não sei. E duro que tem gente ainda que faz. Eu tenho que querer. Mas querer o que, bispo? Salmo 112. Eu preciso louvar o Senhor e ter alegria nos seus mandamentos. Eu preciso ter alegria nos seus mandamentos. Bom, nós temos 2 cultos aqui, de terça não tem. Nós tiramos o culto de terça, então eu preciso ter alegria nos mandamentos de Deus. Vim no culto de quinta, vim no culto de hoje, pós-carnaval, alguns vai viajar para o Beira do Rancho, outros não veio hoje, não interessa. Mas eu tenho um compromisso. Eu preciso vir na igreja às quintas e aos domingos. Para quê? Para aprender. Você pode ver que cada culto é diferente de cada culto. Não tem nenhum culto igual a nenhum culto. Mas eu não gostei. Gente, eu não venho aqui para parede. Parede não cura ninguém. Eu não venho aqui por causa de fulano, Bertrano. Eu venho aqui porque tem palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Tem gente que está 30 anos na igreja e não conhece nada de Bíblia. E o que acontece com essa pessoa? Jesus vai voltar, ela vai ficar. Ai, Senhor, eu fui tanto na igreja, para trás de mim, que eu te conheço. Mas eu tenho 30 anos de igreja, até carteirinha de membro eu tenho. Eu participava da membresia. Eu tenho um povo que fala membresia, né? Eu participava da membresia. Meu filho, tem nada de membresia, você até rima com ambrosia. Ambrosia é gostoso. Já comeu ambrosia? Nem sabe o que é isso. Ambrosia você nem sabe o que é isso. Você sabe, irmão? Você já participou de que guerra, irmão? Ali você sabe. Gente, você sabe o que é ambrosia? Ambrosia é leite moça com limão. Ele é coalho. Aí fica umas pelotas de leite moça. Eles falam ambrosia. É uma delícia. Eu digo que eu vou para o campo aí de Minas, aí tem bastante. Fica aquelas pelotas de leite moça assim. Leite, gosto de leite. É doce de leite com limão. Chama ambrosia. Né? Tem o cabelo de anjo e tem esse, que fica aquelas pelotonas de leite. Pelo menos eu conheço como ambrosia. Então eu preciso entender que eu tenho que se posicionar. Porque eu não sei. Quem foi? Engasgou? Está engasgado? Porque agora baixou o espírito da cabra. Não, eu vou servir a Deus, eu vou consertar minha vida e eu quero vida abundante. Se quiserem obedecer, comereis o melhor dessa terra. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero agradecer nesta noite, porque o Senhor Deus é bom, é poderoso, e o Senhor sabe o que nós precisamos, o que cada um idealiza. Após essa festa da carne que aconteceu, nós estamos retomando aí, e pessoas também com certeza vão vir, vão pegar firme. De quinta-feira a gente faz campanha, sempre campanha de libertação, campanha para mudar a vida de pessoas, para transpor barreiras
quebrar, ó Deus, correntes e trazer, ó Deus, libertação a todos aqueles que precisam, em nome de Jesus. Amém. Você já desligou lá? Desliga lá. Pessoal da internet, que Deus abençoe. Domingo, 7 da noite, tem transmissão, tá?